Era como se o ar mudasse quando ela entrava, como se o invisível ganhasse peso, uma atmosfera espessa de esperança e temor, como se o próprio céu inclinasse os ouvidos. Kathryn Kuhlman não se movia com pressa, não falava com urgência, mas tudo nela anunciava um sóbrio e inquietante chamado, o tipo de chamado que não pode ser ensaiado, que não se aprende em livros, que não se cria com esforço humano. Era uma entrega, uma rendição, uma convicção inabalável de que não somos donos da unção. Somos apenas vasos, frágeis e trincados, mas escolhidos. E ela dizia, com os olhos cheios de lágrimas, e a voz tremendo, como a chama de uma vela ao vento: eu creio no Espírito Santo. Dizia isso não como um slogan, mas como um grito da alma, como quem viu o invisível, como quem foi tomada por uma presença que não pode ser ignorada. Ela nunca reivindicou glória, nunca reivindicou poder, nunca tocou neles. E ainda assim, eles se levantavam das macas. As cadeiras de rodas ficavam vazias, cânceres desapareciam, ossos quebrados se uniam, corpos curvados se erguiam. Mas ela nunca os tocava, porque não era a sua mão, era a soberania de Deus. Ali, entre luzes e sussurros, ela nos ensinava algo mais profundo do que 1000 sermões, que a verdadeira fé não é fé no que podemos controlar, mas no que nunca poderemos manipular, que a cura não vem pelo toque humano, mas pela presença que ultrapassa a carne, e que o milagre não é prova de nosso merecimento, mas de sua misericórdia. Mentalidade. A primeira transformação começa na câmara secreta do pensamento. Não é o mundo que nos aprisiona, mas o que acreditamos sobre ele. Somos moldados não pelas circunstâncias, mas pelas lentes com que as vemos. Kathryn sabia que o pensamento tem voz, e que essa voz ecoa no invisível. A mente carnal busca entender, controlar, explicar, mas a mente do espírito apenas crê. Aceita o paradoxo, abraça o invisível. A mentalidade do milagre é aquela que não espera sinais para acreditar, mas cuja crença é tão viva que ela própria se torna um sinal. Crença. A fé não é um sentimento, é uma decisão, não é uma emoção que vem e vai. É uma escolha radical de confiar, mesmo quando tudo em nós grita para recuar. Kathryn olhava para multidões e via dores que os olhos naturais não podiam enxergar. Via corações fragmentados, esperanças estilhaçadas, diagnósticos letais, mas nunca foi sobre o que os olhos viam. Foi sempre sobre o que o céu dizia. Ela ouvia a voz de Deus no meio da dor, o sussurro da esperança no meio do desespero. Crer, para ela, era tornar-se surdo para a realidade natural e sensível à realidade eterna. Clareza, em um mundo saturado de barulho. Clareza é um milagre. Clareza de propósito. Clareza do vaz, clareza de origem. Kathryn jamais se confundiu sobre quem era ou para quem vivia. Seu ministério não era sobre performance, era sobre presença. Não buscava agradar a homens, mas tocar o coração de Deus. Essa clareza a fez recusar a glória, a fez enfrentar críticas sem endurecer, a fez caminhar em santidade, quando outros tropeçavam na vaidade. Clareza é saber quem você não é, e isso liberta. Visão, ela via o que ninguém via. Enquanto outros viam doentes, ela via destinos. Enquanto outros viam fracassos, ela via chamas prestes a reacender. Suave Shao era espiritual, não circunstancial. Era como se o céu lhe emprestasse os olhos, como se cada pessoa fosse uma semente, esperando o toque do sol. E essa visão não vinha da razão, mas da rendição. Não se obtém visão clara com olhos cheios de ambição. Se obtém com olhos lavados em lágrimas. Propósito. Kathryn entendia que o dom sem propósito é uma arma sem direção. QA, unção, sem obediência, é uma chama fora do altar. E que o ministério não é uma vitrine, é uma cruz. Seu propósito era simples e avassalador. Ser uma morada para o Espírito Santo, não uma celebridade, não uma líder, uma morada, um lugar onde ele se sentisse em casa. E quando ele vinha,
As estruturas tremiam, as enfermidades fugiam, as almas se rendiam. Porque onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade, disciplina. Milagres não são aleatórios, são atraídos. E a vida que os atrai é uma vida de disciplina invisível. Catherine não vivia de improvisos. Havia reruns secretos, orações silenciosas, renúncias dolorosas. Era uma vida cravada na cruz, onde cada escolha era um altar. A disciplina não era uma privação, mas uma preparação. O Espírito Santo não visita multidões que esperam entretenimento. Ele habita em vidas que constroem um santuário interior. A fé sem obras é morta. E ela não esperava condições ideais para se mover. Catherine sabia que o tempo da obediência é o agora, que milagres seguem o movimento, que o Jordão só se abre quando os pés tocam as águas. Por isso, ela pregava mesmo cansada, orava mesmo sem forças, avançava mesmo sendo criticada. O céu responde à coragem, e Deus se manifesta onde encontra corações dispostos a se mover mesmo no escuro. Gratidão em cada cura. Em cada testemunho, havia uma lágrima de gratidão em seus olhos, porque ela nunca se acostumou com o milagre, nunca tratou o extraordinário como comum. Gratidão era sua liturgia secreta. Ela sabia que a gratidão mantém o coração macio, que um coração agradecido é um terreno fértil para o céu, e que quando agradecemos antes de ver, transformamos a esperança em certeza. Adaptabilidade. Não há mover de Deus sem mudança. Não há fogo sem desconforto. Catherine enfrentou críticas, perseguições, inícios incertos, perdas pessoais, mas nunca se agarrou ao que passava. Ela se adaptava, mas não se corrompia. Mudava método, mas não a mensagem. Se Deus para a direita, ela ia. Se ele silenciava, ela esperava. A flexibilidade não é falta de firmeza, é prova de rendição. Resiliência. Não havia glamouros em seu caminho. Havia noites solitárias. Havia traições. Havia um casamento quebrado. E um coração que sangrava em silêncio. Mas ela continuava, porque a dor não a definia. A chamada sim. Ela sabia que as lágrimas não são sinais de fraqueza, mas de profundidade. Que a resiliência não é resistir. É persistir amando, persistir crendo. Persistir pregando quando tudo em nós pede para parar. Aprendizado. Mesmo com multidões, ela continuava aprendendo. Com humildade rara, reconhecia seus erros, se arrependia publicamente, se dobrava, porque sabedoria é saber que nunca se chegou, que o vaso precisa ser quebrado muitas vezes para continuar moldável. O aprendizado é o caminho do quebrantamento, e o quebrantamento é o solo onde o milagre floresce. E assim, ela viveu. Nunca tocou neles, mas eles foram tocados por algo maior, por alguém que se move em silêncio, mas transforma tudo que toca. Porque a glória nunca foi dela, nem o poder, nem o dom. Tudo era dele. A surpresa de Deus é um mistério que não se explica, mas se reverência. Ela apenas preparava o ambiente, e ele vinha, e quando ele vinha, o mundo natural se curvava ao sobrenatural. O salão se enchia de um perfume invisível. Os olhos brilhavam sem saber por quê. Os corpos se curvavam, as almas se despiam, porque ali, entre os gestos graciosos de uma mulher frágil e uma voz sussurrante, havia uma presença que desarmava a incredulidade. Ela não gritava, não manipulava, não hipnotizava, apenas criava espaço. E o céu fazia o resto. Nunca toquei neles, ela dizia, e isso bastava, porque quem precisa do toque humano quando o próprio Deus caminha entre nós? Essa é a chamada, essa é a herança. Uma vida rendida, um altar vivo, uma existência que aponta para o alto. Hoje, o mundo ainda geme por milagres, ainda clama por cura, ainda busca um sentido, e a resposta ainda é a mesma: a presença, a soberania, o Espírito Santo. Que encontremos coragem para preparar espaço, que sejamos ousados o suficiente para nos tornarmos invisíveis, que caminhemos na certeza de que
quando tudo em nós se cala, Ele fala. Nunca tocamos neles, mas Ele sim. Isso muda tudo. Agora é com você. Prepare o altar. Desarme a pressa, o orgulho, a necessidade de controle. Abra espaço no seu dia, na sua mente, no seu coração. O Espírito Santo não procura os mais capacitados. Ele procura os mais disponíveis. Seja esse lugar. Torne-se essa morada. E quando Ele vier, tudo mudará. Compartilhe essa mensagem com quem precisa ser lembrado que não somos nós. Nunca fomos menos, mas sempre Ele. E se hoje você ouviu essa voz sutil no fundo da alma, não a ignore, responda, se renda, porque o céu está esperando espaço para descer. A presença está à porta, e ela só entra onde há fome, onde há entrega, onde há reverência. Seja esse lugar, agora